Olá pessoal, eu sou a Crislane, sou psicóloga e hoje eu vou ministrar para vocês a disciplina de saúde mental. De início eu queria falar com vocês um pouco sobre a Política Nacional de Saúde Mental. E um breve relato sobre a evolução histórica da psiquiatria e saúde mental. Na década de 1980, iniciava a mobilização de usuários, de familiares e trabalhadores da saúde, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios, onde vivia mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Esse movimento ele foi impulsionado pela importância da substituição de um modelo de saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com forte inserção territorial. Nas últimas décadas, esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do movimento social de luta antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado, que é a chamada reforma psiquiatra. Foram anos de evolução, anos de tentativas de mudança desse modelo psiquiátrico e aos poucos foi dando resultado. No final dos anos 1970, o desenvolvimento de uma política nacional de saúde mental era uma necessidade urgente do Brasil. O sistema psiquiátrico, baseado principalmente em um grande número de hospitais psiquiátricos, caracterizava-se por uma baixa qualidade de cuidados e a ocorrência frequente de violações dos direitos humanos daqueles usuários que estavam ali internados. Era escandalosamente arcaico, um modelo bem rigoroso, com tratamentos que não eram adequados para aqueles pacientes. E para responder às violações dos direitos humanos nos hospitais psiquiátricos da época, as reformas inicialmente focaram-se na melhoria das condições de vida nessas instituições e na promoção de um melhor cuidado para aqueles usuários, de um processo de desinstitucionalização também desses usuários que faziam parte desses hospitais. Os principais objetivos centram-se, assim, na substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços comunitários, tendo como núcleo os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, hoje comumente conhecidos. Que se inspiravam nos centros de saúde mental desenvolvidos na Itália e em outros países europeus que já utilizavam-se desses modelos. O desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil esteve estreitamente associado à criação do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS. A descentralização da administração da saúde no país, a mobilização de profissionais e as mudanças sociais e culturais da sociedade brasileira. Então, todos esses se juntaram em prol desta mudança, dessa reforma para o bem-estar desses pacientes. A participação de todos os setores da sociedade foi uma outra característica importante da reforma brasileira. Houve conferências nacionais de saúde mental com milhares de participantes, incluindo profissionais da saúde, usuários e famílias também que estavam ali dispostas a lutar por esses direitos desses pacientes. E tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dessa nova política de saúde mental. O foco prioritário nos cuidados comunitários foi também inteiramente validado pela investigação científica das últimas décadas, existindo hoje um consenso alargado quanto à necessidade de uma transição do modelo centrado no hospital psiquiátrico por uma rede integrada, onde todos estejam ali participando também. A partir daí, teve-se por base as equipes de saúde mental comunitárias e a internação de agudos em hospital geral, devidamente articuladas com a atenção primária e os serviços de reabilitação psicossocial. Dentro desses progressos, houve também as fragilidades e os desafios, porque era algo que já era bem histórico, de muito tempo, e que, diante disso, veio também esses desafios para que houvesse também essas mudanças, em prol desses usuários. E entre 2001 e 2014, verificou-se uma drástica redução do número de leitos em hospitais psiquiátricos,
né, que de 53.962 em 2001 passou para 25.988 em 2014. Essas mudanças haviam começado quando as auditorias realizadas pelas autoridades levaram ao encerramento de inúmeros hospitais psiquiátricos daquela época, né, que não atendiam às necessidades básicas, né, que violavam também esses direitos humanos e os requisitos mínimos estabelecidos ou que haviam sido objeto de denúncia, como eu já falei, dos direitos humanos. Deve-se notar também que foi o movimento desenvolvido nos anos de 1980 e 1990 que tornou possível a aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica, né, em 2001. Além disso, foi essa lei que, juntamente com o apoio político conquistado na terceira Conferência de Saúde Mental, realizada no mesmo ano, possibilitou essa redução de leitos, né, bem como muitas outras ações especificamente dirigidas à melhoria da atenção aos pacientes de longa permanência, como foi o caso do desenvolvimento de serviços residenciais, né, as famosas residências terapêuticas. Outro aspecto que merece ser sublinhado é que a desinstitucionalização foi um processo planejado e progressivo, né? Por exemplo, em 2002 e 2011, os hospitais com mais de 400 leitos tinham 30% do total, né? Sofreram uma redução gradual para 10,5%, enquanto os hospitais menores, com menos de 160 leitos, tinham apenas 22% de leitos em 2002. Aumentaram gradualmente a sua participação, de modo que em 2011 alcançaram 52% do total de número de leitos. Os CAPs, eles constituíram o núcleo fundamental desses serviços, né? Tendo sido projetados para responder às principais necessidades de cuidado dos pacientes que sofreram transtornos mentais e persistentes. Então, dentro desse CAPS, é justamente trabalhar e oferecer a esses pacientes com transtornos mais severos uma qualidade de vida melhor também. A partir de 2002, novos tipos de CAPs começaram a ser criados, né, como eu vou citar mais na frente. Assim foram criados e incorporados à rede de saúde mental do SUS o CAPS-I, né, que presta o CAPS-I, aliás, para prestar atendimento a crianças e adolescentes. Então, o CAPS-I, ele presta esse serviço somente a esse tipo de demanda, né, de pacientes. O CAPS-AD, ele atende os pacientes a problemas relacionados a álcool e outras drogas, né, e em 2006 havia 673 CAPs para adultos e 66 especiais para crianças e adolescentes. Em 2014, existia um total de 2.209 CAPs e em 2017 esse número tinha subido para 2.462. Então, houve sim, né, e está havendo ainda essa mudança e esse progresso em relação aos CAPs. Os serviços residenciais terapêuticos, que podem abrigar até 8 pacientes, tornaram-se também um recurso importante para a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência. Em 2014, havia 265 serviços residenciais, com 1.363 residências, e em 2017, o número total de serviços residenciais tinha subido para 489. Houve também, né, uma grande melhora, um progresso para essas residências terapêuticas, que também engloba também a comunidade de uma forma geral. Uma estratégia especialmente inovadora para a desinstitucionalização foi o programa também Volta para Casa, criada por meio de uma lei nacional aprovada pelo Congresso Nacional. Né? Dentro deste programa, um apoio financeiro poderia ser oferecido, né, a esses pacientes que tiveram estado internados ininterruptamente durante pelo menos um ano. Então, o critério específico seria esse, né, que tiveram pelo menos um ano nessa instituição internados. Além desse apoio a esses pacientes, foi também assegurado o programa de gerenciamento de casos fornecidos pelo CAPS de sua área residencial, incluindo cuidados e apoio na resolução de problemas de documentação civil. E em 2003, 206 pacientes haviam sido incluídos no programa. Em 2014, o número havia aumentado para 4.349 pacientes também. E aí eu trouxe para vocês também alguns conceitos, né, básicos de saúde mental.
porque nós precisamos entender o que é saúde, né? E também o que é a saúde mental. O que é saúde, primeiro, né? Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde é um estado um estado completo, né, de bem-estar físico, de bem-estar psíquico, de mental e social. E não apenas a ausência de distúrbios ou de doenças, como sempre foram nos ensinados, né? É um estado harmonioso em que todos os órgãos, glândulas e nervos funcionam perfeitamente, dando ao ser humano vigor e felicidade. Ou seja, a parte física e mental funciona, tem que funcionar em sintonia, tem que estar em harmonia. A saúde, ela deve ser entendida como componente da qualidade de vida. E assim não é um bem de troca, mas um bem comum. Um bem e um direito social no sentido de cada um e de todos possam ter assegurados o exercício e a prática deste direito à saúde, a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza disponível, conhecimentos e tecnologia que a sociedade desenvolveu e vem desenvolvendo nesse campo, adequa às suas necessidades, envolvendo promoção e proteção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças. Então, a saúde, né, o nosso bem-estar, ele tem que ser em um nível completo, que esteja incluindo todas essas necessidades básicas que nós devemos ter. E aí, eu trouxe também para vocês o que é a saúde mental, né, que é o foco também da nossa disciplina. Podemos definir saúde mental como um indivíduo livre de dor, né, patologia aparente e incapacidade. É o perfeito ajustamento do indivíduo com o meio. É um aspecto da saúde geral que, a partir da concepção integral do ser humano como entidade biopsicossocial, não pode ser separado, tem que ser junto, né? É um equilíbrio dinâmico da personalidade, ou seja, o indivíduo manter-se mentalmente sadio, né? A mente sã, como já falamos. Para isso é necessário que o indivíduo se adapte ao meio social, aceite suas limitações e expresse também sua capacidade de tolerância e de defesa. E trouxemos também o conceito de psiquiatria, né, que está também diretamente relacionado à saúde mental. A palavra psiquiatria, ela deriva do grego e quer dizer a arte de cuidar a alma. Né? Psiquiatria é o termo da medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais. Sejam elas de cunho orgânico ou funcional, tais como a depressão nervosa, né? A doença bipolar, a esquizofrenia e transtornos de ansiedade também estão incluídos. A meta principal é o alívio do sofrimento psíquico e o bem-estar psíquico também. Para isso, é necessário uma avaliação, né, desse profissional com perspectivas biológicas, psicológicas, sociológicas e outras áreas afins. Uma doença ou problema psíquico pode ser tratado através de medicamentos, né, e através também de psicoterapia. Os transtornos psiquiátricos, eles são descritos por suas características patológicas ou psicopatologia, que é o ramo descritivo desses fenômenos. Muitas doenças psiquiátricas ainda não têm cura, né, mas há também, né, aquele tratamento que a pessoa possa viver dentro das suas possibilidades. Enquanto algumas têm curso breve e poucos sintomas, outras são condições crônicas, né, bem mais severas, que apresentam importante impacto na qualidade de vida daquele paciente, necessitando de tratamento em longo prazo ou por toda a vida. A efetividade do tratamento também vai variar de acordo com cada paciente. Nem todo mundo sente igual, então também nem todo mundo vai reagir igual. E aí, alguns fatores, eles podem desencadear esse processo, né? Trouxe para vocês, primeiramente, a sobrecarga no trabalho, que é o que mais vemos, né? O desemprego, uma morte de uma pessoa querida, uma doença pessoal, uma doença também de outra pessoa que faz parte da vida, dívidas financeiras, problemas conjugais. Então, qualquer pessoa está propensa a ter, né, esses fatores e desencadear também algum desses tipos de transtorno. As pessoas que convivem com o paciente, elas devem estar atentas a mudanças de comportamento, né? Principalmente, essas mudanças não são sempre perceptíveis aos pacientes. Às vezes eles nem percebem o que está acontecendo. Mas a pessoa que está ali do lado, é importante que observe nessas mudanças, né? Principalmente na rotina diária. O tratamento começa com o apoio de familiares e amigos e não discriminação em relação aos transtornos mentais.
com a internação em instituições fechadas, é destinada somente em casos muito específicos, ou seja, nem todo mundo que tem esse transtorno vai ter que ser internado, né? Há uma série de fatores, né, que contribuem para que isso aconteça, dependendo também da gravidade. Há uma preocupação intensa com a manutenção da socialização e do convívio familiar do paciente. A criação de hospitais, dias, favorece esse pensamento. Nessas instituições, o paciente permanece internado, né, por um período do dia, realizando atividades manuais e psicoterapêuticas e retornando ao lar no final do dia. E aí, como que a psiquiatria entra, né, para ajudar, né, nesse processo com esses pacientes? A psicoterapia é um valioso recurso para lidar com as dificuldades da existência de todas as formas que o sofrimento humano pode assumir, como transtornos psicopatológicos, né, crises pessoais, crises de relacionamentos, conflitos familiares, distúrbios, né, dificuldades nas transições da vida e crises profissionais. Tudo isso a terapia vai te dar um suporte, né, a passar por esse tipo de situação. É também um espaço favorável ao crescimento pessoal, um lugar, um tempo, um modo privilegiado de criar intimidade consigo mesmo. É um lugar que você vai permitir se conhecer, né, que é muito difícil. Estabelecer diálogos construtivos, abrir novos canais de comunicação, de transformar padrões estereotipados de funcionamento, restabelecendo o processo formativo e criativo de cada um. A psicoterapia hoje ocupa um lugar fundamental na área da saúde, por trazer uma visão integrada do homem, considerando as dimensões orgânicas, psíquicas e sociais, conjuntamente participantes na produção da existência humana e de seus problemas. Então, a psicoterapia vai ajudar esse paciente, não da forma medicamentosa, né, que a psiquiatria vai auxiliar, mas de uma forma que esse paciente, esse ser humano, ele possa se entender, ele possa se compreender como um todo, mesmo dentro, né, daquele transtorno, dentro das suas possibilidades. A psicoterapia é um espaço especial de atenção às dificuldades da vida e aos caminhos internos para solucioná-los. Seus resultados demonstram uma grande potência de transformação de vidas. O objetivo da terapia de grupo, que também existe, não é só a terapia individual, é promover o crescimento pessoal através de um processo que envolve o ser humano e suas relações. Assim, os grupos de curta duração promovem atitudes onde os indivíduos repensem seu caminho, criando com isso novas formas de ação para sua integração no mundo. Dentro da psicoterapia, existe também a ludoterapia, né, que já vai trabalhar mais a parte de crianças. Então, a psicoterapia do adulto funciona diferente, né, com crianças. E a ludoterapia é uma técnica psicoterápica usada no tratamento dos distúrbios de condutas infantis. Pode ser individual ou grupal, né? Baseia-se no fato de que o brincar é o meio natural da autoexpressão daquela criança. Então, através do brincar, através do lúdico, de jogos, a criança vai estar ali naquele ambiente expressando todas aquelas emoções que estão afloradas dentro dela. A primeira análise realizada com a criança foi a do pequeno Hans, de Sigmund Freud, e teve grande importância para demonstrar os métodos psicanalíticos que podiam ser aplicados também em crianças, né, não só nos adultos. Ao iniciar seu trabalho na década de 20, desenvolveu um novo instrumento de trabalho, que foi a técnica do brincar. Daí surgiu também essa questão da ludoterapia. Por meio dela foi possível alcançar as fixações e experiências mais profundamente recalcadas da criança e exercer uma influência importante no seu desenvolvimento. Melanie Klein observou que o brincar da criança poderia representar simbolicamente suas ansiedades e fantasias. E a psicoterapia infantil, então, ajudaria a criança a resolver fixações e elaborar situações traumáticas no seu desenvolvimento. Então, a partir disso, né, começaram-se a perceber que o brincar vai ajudar, sim, naquele processo, né, da criança. E aí, como eu falei anteriormente, né, existem, né, os vários tipos de CAPs. O primeiro centro de atenção psicossocial do Brasil foi inaugurado em março de 1986 na cidade de São Paulo. A criação desse CAPS e de tantos outros com outros nomes e lugares fez parte de um intenso movimento social
inicialmente de trabalhadores de saúde mental, que buscava a melhoria da assistência no Brasil e denunciava, né, aquelas situações mais precárias que estavam acontecendo nos hospitais psiquiátricos. Nesse contexto, os serviços de saúde mental surgem em vários municípios do país e vão se consolidando como dispositivos eficazes na diminuição de internações e na mudança do modelo assistencial que era anteriormente. Eles eram definidos como unidades de saúde locais, regionalizadas, que contam com a população adscrita, definida pelo nível local, né, dependendo também da quantidade de habitantes das cidades, e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um dos 2 turnos de 4 horas por uma equipe multiprofissional. Os CAPs, assim como os NAPs, né, que são os núcleos de atenção psicossocial, e os CERSAMs, que são os centros de referência de saúde mental, e outros tipos também de serviços substitutivos que têm surgido no Brasil, são atualmente regulamentados pela portaria, né, de número 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, e integram, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Essa portaria reconheceu e ampliou, né, de uma forma segura o funcionamento e a complexidade dos CAPs, que tem a missão de dar esse atendimento diurno às pessoas que sofrem com esses transtornos mentais severos e persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social desses pacientes, que eles precisam ser inseridos de volta na sociedade, né? E o que é um CAPS, né? Um centro de atenção psicossocial, né? Ele é um lugar de referência, né, e tratamento para pessoas que sofrem com esses transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros de ansiedade, né, cuja severidade ou persistência justifiquem sua permanência no dispositivo de cuidado intensivo, né, comunitário, e tem que ser personalizado, promovendo a vida e a qualidade, né, daquele usuário. O objetivo dos CAPs é oferecer atendimento à população da sua área de abrangência, realizando acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso também ao trabalho, lazer, exercícios dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atenção de saúde mental criado para ser substitutivo às instituições de modelos psiquiátricos, como eu falei no início. E aí, o que é que os CAPs visam, né, com esses atendimentos a esses pacientes? Primeiro, eles visam prestar atendimento em regime de atenção diária, né? Diariamente eles estão ali com esses atendimentos. Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico e eficiente, né? Personalizado também, de acordo com cada um. Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam a educação, trabalho, esporte, cultura, lazer, né? E montam essas estratégias conjuntas de enfrentamento de problemas. Outra visão do CAPS é a responsabilidade de organizar as redes de serviços de saúde mental do seu território, da sua cidade. Dar suporte e supervisionar a atenção da saúde mental básica, né, o PSF, e os PACs, que são os Programas de Agentes Comunitários de Saúde. Ele regula também a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área. Ele coordena junto com a gestão local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu município, no seu território. E ele mantém atualizada a listagem de pacientes de sua região que utilizam esses medicamentos, né, os pacientes que são ali atendidos por eles. Eles deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos, né, daquele ambiente. Consultórios para atividades individuais, né, que são consultas, entrevistas, anamneses, terapias. Salas para atividades grupais, né, onde se possa trabalhar aqueles pacientes de grupos. Espaço de convivência, oficinas, refeitório também, né, que deve ter capacidade para oferecer refeições de acordo com o tempo de permanência de cada usuário ali. Sanitários, área externa para oficinas, recreação e esportes.
As práticas realizadas nos CAPs se caracterizam por ocorrerem em ambiente aberto. É fundamental que se enfatize isso, né? Deve ser um ambiente acolhedor, que insira realmente esse paciente, também na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços muitas vezes ultrapassam a própria estrutura física, em busca de redes de suporte social, potencializadora de suas ações, preocupando-se também principalmente com a singularidade desse sujeito, né, com sua história de vida, com sua cultura, com suas crenças. E aí, quem pode ser atendido nos CAPs? É importante que a gente saiba também fazer também essas diferenças. As pessoas atendidas nos CAPs são aquelas que apresentam intenso sofrimento psíquico, como eu já falei, que lhes impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. São preferencialmente pessoas com os transtornos mais graves, mais severos, né? Ou seja, pessoas com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, né? Que são as drogas e álcools, e também crianças e adolescentes com os transtornos mentais. Os usuários do CAPS podem ter tido uma longa história de internações psiquiátricas, podem nunca também ter sido internados, pode ser a primeira vez, ou podem já ter sido atendidos em outros serviços que não sejam também o CAPS, como ambulatório, hospital-dia, né? O importante é que essas pessoas elas sabem que podem ser atendidas ali naquele local, né? E o que também elas vão fazer ali, que é importante também estarem conscientes. E como fazer para ser atendido nos CAPs, né? Ele pode procurar diretamente esse serviço ou ser encaminhado pelo Programa de Saúde da Família, ou por qualquer outro serviço de saúde. A pessoa ela pode ir sozinha, acompanhada, né? Devendo procurar preferencialmente o CAPs, que atende a região onde mora, né? Então é importante você ter noção de território para que você saiba onde fica localizado aquele CAPs que vai te dar esse suporte. Quando a pessoa chega, deve ser acolhida e escutada em seu sofrimento. Esse acolhimento ele pode ser de várias formas, de acordo com a organização do serviço, mas prioritariamente pode-se dizer que tem que ser feita uma anamnese antes de tudo, né? Estabelecer um diagnóstico é importante, mas não deverá ser o único nem o principal objetivo daquela consulta, né? A partir daí, irá construindo conjuntamente uma estratégia, um projeto terapêutico que existe também dentro do CAPS, para cada usuário. Caso essa pessoa não queira ou não possa ser beneficiada com o trabalho oferecido pelo CAPS, ela deve ser encaminhada para outra instituição que vá prestar também aquele serviço adequado para aquele paciente. Se uma pessoa está isolada, sem condições de acesso ao serviço, ela pode ser atendida por algum profissional do CAPS dentro da sua casa também, é importante enfatizar. E quais atividades terapêuticas o CAPS pode oferecer, né? O CAPS ele deve oferecer acolhimento diurno e, quando possível e necessário, noturno também. Deve ter um ambiente terapêutico e acolhedor que possa incluir pessoas em situações de crise, muito desestruturadas e que não consigam, né, naquele momento, acompanhar as atividades organizadas da unidade. O sucesso do acolhimento da crise é essencial, né, para o cumprimento dos objetivos de um CAPS, que é o de atender aos transtornos psiquiátricos mais graves. Os CAPS oferecem diversos tipos de atividades terapêuticas, como, por exemplo, a psicoterapia individual, como eu já falei, ou em grupo também, com todos aqueles pacientes que estão ali, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades artísticas, atividades que incluem também a família daquele paciente, né, e o atendimento domiciliar. Quando uma pessoa é atendida em um CAPS, ela tem acesso a vários recursos terapêuticos, né? O atendimento individual, né, que é a prescrição de medicamentos, é a prescrição, né, a psicoterapia, né? Então, naquele momento, ela participa desses serviços, né? O atendimento em grupo, que são as oficinas terapêuticas, as oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, de alfabetização, oficinas culturais, grupos terapêuticos, atividades esportivas, né, e atividades que vão dar um suporte social, grupos de leitura, grupos de confecção de jornal, atendimento para a família, que também tem que ter ali no CAPS, né, um atendimento nuclear e o grupo de familiares, atendimento individualizado a cada família, visitas domiciliares, né, atividades de ensino, atividades de lazer com todos esses familiares desses pacientes,
Atividades comunitárias, né? Um dos deveres do CAPS socializar, né, esse paciente de volta à sociedade. Então é importante que as associações de bairros estejam também presentes, né? Essa atividade pode ser feita como? Através de festas na comunidade, caminhadas, né, participação em eventos, tudo isso incluindo esses usuários do CAPS. Assembleias ou reuniões de organização do serviço. A Assembleia é um instrumento importante para o efetivo funcionamento do CAPS como lugar de convivência. É uma atividade preferencialmente semanal que reúne técnicos, usuários, é como se fossem mais reuniões participativas também com os usuários. E o que são essas oficinas terapêuticas, né? As oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento oferecido nos CAPS. Os CAPS têm frequentemente mais de um tipo de oficina terapêutica. Essas oficinas, elas são atividades realizadas com grupo, né? E orientação de um profissional, ou monitor, ou estagiários que estejam ali também. Elas realizam vários tipos de atividades que podem ser definidos através do interesse dos usuários, eles podem querer ou não, né, participar, dos técnicos do serviço, das necessidades, como vista a maior integração social e familiar, manifestação dos sentimentos e problemas, desenvolvimento de habilidades corporais, a realização de atividades produtivas e o exercício coletivo também na cidadania. As oficinas de alfabetização, esse tipo de oficina, ele contribui para que os usuários que não tiveram acesso à educação, né, não estudaram ou querem algum, né, reforço diante daquilo, por isso que é importante ter o psicopedagogo também no CAPS. E de um modo geral, as oficinas terapêuticas, elas podem ser expressivas, né, por exemplo, espaços de expressão plástica, pintura, né, com argila, expressão corporal, pode ter dança, pode ter peças teatrais, música, né, poesias, peças teatrais e de letras de música, né? Oficinas geradoras de renda, porque é importante também estar inserindo aquele paciente no mercado de trabalho de volta, servem como instrumento de geração de renda através do aprendizado de uma atividade específica que pode ser igual ou diferente da profissão daquele usuário, né? As oficinas geradoras de renda, elas podem ser de culinária, marcenaria, costura, fotocópias, venda de livros, fabricação de velas, artesanato de um modo geral. E são atividades comuns nos CAPS, né? Tratamento medicamentoso, né? O tratamento realizado com esses remédios psicoativos e psicofármacos. Atendimento a grupos de familiares, né? Como as reuniões em famílias, a criação de laços afetivos, né? O atendimento individualizado à família, atendimentos a uma família ou um membro, né, daquela família que precise de uma orientação, de uma escuta, e acompanhamento em situações rotineiras, né, ou em momentos críticos. A orientação, que é a conversa e o assessoramento individual ou em grupo, né, com um tema específico, ou trabalhar alguma campanha também. Atendimento psicoterápico, que encontros individuais ou em grupo, onde são utilizados os conhecimentos e as técnicas da psicoterapia com o psicólogo, né? Atividades comunitárias, atividades que utilizam os recursos da comunidade, né? Que envolvam pessoas, como eu já falei, pode ser uma festa, né? Pode participar de um debate ali na comunidade. Atividades de suporte social, que são os projetos de inserção no trabalho, articulação com os serviços residenciais terapêuticos, e atividades de lazer também. As oficinas culturais, que são as atividades constantes que procuram despertar no usuário o maior interesse pelos espaços de cultura, né, levado também para esse lado. Visitas domiciliares, como eu falei, quando esse paciente não tem como se locomover ao CAPS, alguns dos profissionais têm como ir fazer essa visita, né, domiciliar. Desintoxicação ambulatorial, que é o conjunto de procedimentos destinados ao tratamento da intoxicação, abstinência, decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí, trouxe para vocês a diferença de cada CAPS, né? O CAPS 1 atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico,
decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluídos aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que possibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida indicados para municípios ou regiões de saúde com a população acima de 15 mil habitantes, né? A equipe mínima é um médico com formação em saúde mental, um enfermeiro, 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. Já o CAPS 2, ele atende prioritariamente pessoas em sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais mais graves, mais persistentes, mais severos, né? Incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitam, né, estabelecer laços sociais e projetos de vida. Eles são para municípios, né, com população acima de 70 mil habitantes, então já é uma população bem maior. A equipe mínima é um médico em psiquiatria, um enfermeiro com formação em saúde mental, 4 profissionais de nível superior e 6 de nível médio. Já o CAPS 3, ele atende prioritariamente pessoas com intenso sofrimento psíquico, né, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados também ao uso de substâncias psicoativas, né, proporcionam serviços de atenção contínua com funcionamento de 24 horas, então já há uma diferença, já é durante todo o dia, né, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, né, a outros serviços de saúde mental. O CAPS AD, né, é incluído para municípios ou regiões com população acima de 50 mil habitantes, né, é uma equipe mínima de 2 médicos, psiquiatras, enfermeiro com formação mental, 5 profissionais de nível universitário, 8 profissionais de nível médio, e para o período de acolhimento noturno, a equipe deve ser composta por 3 técnicos auxiliares de enfermagem, sob supervisão de um enfermeiro, que é importante, um profissional de nível médio da área de apoio, e para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve ser composta por um profissional de nível superior, 3 técnicos auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, né, e um profissional de nível médio da área de apoio. O CAPS AD, né, atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam esse sofrimento psíquico, decorrente também do uso de crack, né, de álcool e outras drogas, proporcionam serviços de atenção contínua, com funcionamento também de 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Ele é indicado para municípios ou regiões com população acima de 50 mil também habitantes, e a equipe clínica responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento de intercorrências clínicas, 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. O CAPS AD3 atende adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidade de cuidados clínicos. Os serviços têm que ter no máximo 12 leitos para observação, né, e monitoramento, também de 24 horas, né, incluindo feriados, indicado para municípios, né, com população acima de 150 mil, e a equipe mínima é um médico clínico, um médico psiquiatra, um enfermeiro com experiência profissional em saúde mental, 5 profissionais de nível superior, 4 técnicos de enfermagem, 4 profissionais de ensino médio e um profissional de nível médio para a realização de naturezas administrativas. E o CAPS-I, né, que atende às crianças e adolescentes. Eles apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, essas crianças, decorrentes de transtornos mentais, né, incluindo aqueles com usos também de substâncias psicoativas. Outras situações clínicas são indicados para municípios acima de 70 mil habitantes, e a equipe mínima é um médico psiquiatra, um neurologista, né, ou pediatra em formação de saúde mental e um enfermeiro, assim também como 4 profissionais de nível superior, né, e 5 profissionais de nível médio. E aí a gente encerra agora a nossa aula, né, espero que vocês tenham gostado, que tenham um bom rendimento e um bom aproveitamento também.